Eu sei que muita gente diz que depois de certa idade, a gente se acostuma com o silêncio, que a solidão passa a ser companhia, que o tempo amolece até a mágoa mais dura. Mas eu vou te contar uma coisa. Tem silêncios que gritam e tem portas que, quando se fecham, nunca mais se abrem do mesmo jeito. Me chamo Helena, tenho 58 anos e essa história começa numa quarta-feira chuvosa, com uma mala de rodinhas e um nó atravessado na garganta. Por 27 anos trabalhei como cuidadora de uma senhora idosa, Dona Isaura. Comecei como empregada doméstica, depois fui ficando. Com o tempo morei na própria casa onde trabalhava, num quartinho simples nos fundos. Era minha rotina, minha segurança, minha vida inteira comprimida em horários, remédios, refeições. Quando ela partiu, os filhos não quiseram manter ninguém da equipe. Me pagaram o acerto e me pediram que deixasse o local, naquela mesma manhã. Foi assim que, com uma mala nas mãos e a cabeça em torvelinho, eu desci a rua pensando em apenas uma coisa. A Ana, minha filha, meu porto. Ou pelo menos, era isso que eu acreditava. Cheguei na casa dela perto das 8 da noite. A chuva era fina, mas insistente. O interfone não funcionava direito. Então fiquei ali, esperando alguém abrir o portão do prédio. Quando consegui entrar, minhas mãos estavam geladas e o cabelo colado na testa. Ana abriu a porta com expressão surpresa e logo em seguida com aquele olhar rápido de quem mede o desconforto. Mãe, o que houve? Dona Isaura faleceu e fui dispensada hoje. Precisei deixar a casa. Achei que talvez pudesse ficar aqui uns dias. Ela ficou muda por uns segundos. Olhou para dentro, como quem calcula o espaço, o tempo, o incômodo. Poxa, mãe, aqui tá meio complicado agora. O Lucas tá doente, o Danilo tá cheio de reuniões. A casa tá uma bagunça. Eu ia sair amanhã cedinho. Eu sorri. Sabe aquele sorriso que não é sorriso? É um esforço, um disfarce, um pedido para não desmoronar. Não precisa ser nada complicado. Só um cantinho por hoje. Amanhã eu vejo o que faço. Ela suspirou. E naquele suspiro, eu escutei tudo. O cansaço, a impaciência, a vontade de dizer não, sem culpa. É que, mãe, a gente já tá com tanta coisa. E você sabe, né? Eu tenho meus compromissos, minhas coisas. Meu neto apareceu na porta do quarto, segurando um brinquedo. Ele sorriu pra mim. Pequeno, inocente, ainda sem saber das ausências que marcam a gente. Ana nem me convidou a entrar. Ficamos ali, no corredor, com a mala entre nós, com anos de entrega entre nós, com um silêncio que dizia mais que qualquer grito. Eu entendo, murmurei. E naquele momento, eu entendi mesmo. Desci as escadas com as pernas moles. Na rua, a chuva tinha engrossado. Liguei para um hotel simples, do outro lado da cidade. Enquanto esperava o carro de aplicativo, sentei num banco em frente ao prédio. E pela primeira vez, em muitos anos, me permiti sentir. O que doía não era o não, era o esquecimento, o desuso, como se eu fosse uma peça antiga guardada no fundo de uma gaveta. No trajeto até o hotel, o motorista perguntou: "A senhora tá bem?" Quase respondi, mas me calei, porque o que eu tinha para dizer não cabia numa conversa de 15 minutos. Chegando ao quarto, abri minha mala devagar. Guardei as roupas, uma a uma, dobrando com calma. No fundo da bolsa, tirei o comprovante bancário. 2 milhões. 2 vezes o valor que sonhei ter quando pensava na minha aposentadoria. E ainda assim, me senti pobre. Pobre de presença, de valor, de pertencimento. Na tela do celular, a foto dela com o neto sorrindo. E eu, ali, fora do enquadramento. Tomei um banho longo, vesti um pijama limpo. E antes de deitar, escrevi no caderno que carrego há anos: "Hoje minha filha me mandou embora. E ela não sabe que eu acabei de receber 2 milhões. Não porque eu queira jogar isso na cara dela, mas porque é simbólico. Porque, mesmo tendo mais dinheiro do que jamais tive, eu me senti descartável, invisível, sem teto. E talvez o problema nunca tenha sido a falta de recursos.
Talvez sempre tenha sido a falta de espaço no coração dela para quem eu sou, e não só para tudo que já fiz. Fechei o caderno, apaguei a luz, e naquela noite percebi que tinha chegado ao fim de uma estrada longa. Não a estrada do desemprego, mas a estrada da ilusão. De achar que, por ter dado tudo de mim, eu sempre teria um lugar para voltar. Tem coisas que a gente entrega sem esperar nada em troca. Mas também tem ausências que vão se acumulando devagar. Até que um dia você percebe que virou figurante na história da pessoa que mais amou. No hotel, depois daquela noite estranha, fiquei por alguns dias no modo silencioso. Levantava, tomava café com gosto de nada. Andava pelas ruas da cidade como quem tenta lembrar quem é. Por quê? A verdade é que, por muitos anos, eu fui só uma coisa: a mãe da Ana. Eu tive a Ana com 21 anos. O pai dela sumiu quando soube da gravidez. Eu morava num quarto alugado nos fundos de uma casa em Osasco e trabalhava como atendente de padaria. Comecei a vender bolo de pote, fazia marmita, faxina, tudo ao mesmo tempo. Nunca faltou comida, mas também nunca sobrou tempo. Lembro de colocar a Ana no berço improvisado com caixa de papelão enquanto estendia a roupa. E quando ela chorava de madrugada, eu ia no colo, cantando baixinho com a testa encostada na dela, só pra não desabar. Os primeiros anos foram os mais difíceis e os mais doces. Porque criança pequena ainda acha que mãe é tudo. E por um tempo, eu fui. O mundo dela era eu. Mas os anos passam. E junto com eles a gente vai virando suporte. A Ana começou a crescer. E com ela o silêncio entre nós também. Ela tinha vergonha de eu aparecer na escola com uniforme de faxina. Dizia: "Mãe, não precisa me buscar, eu vou com as amigas." Eu entendia. Adolescente tem dessas. Mas ainda assim, doía. Quando ela passou no vestibular, eu vendi meu único bem. Uma televisão grande que havia comprado em 12 vezes. Usei o dinheiro para ajudar com os livros e o transporte. Não contei a ela. Preferi que ela achasse que as coisas simplesmente se resolveram. Porque ser mãe, para mim, sempre foi resolver em silêncio. Anos depois, quando engravidou aos 20 e foi abandonada pelo pai do bebê, ela chorou no meu colo. Voltei a ser Porto. Mudei para a casa dela. Cuidei do neto recém-nascido enquanto ela estudava, trabalhava, reconstruía a vida. E no começo, eu me sentia útil de novo. Mas aos poucos fui virando sombra. Teve uma vez, nunca esqueci, em que ela organizou um jantar de aniversário para o Danilo, o marido. Reuniu os amigos, decorou tudo com esmero. Eu fiquei o dia todo com o neto, cozinhei, lavei a louça. Quando os convidados chegaram, ela pediu: "Mãe, será que você pode ficar com o Lucas lá no quarto? É que vai ficar cheio aqui." Eu fui. Não falei nada. Só sentei na beirinha da cama com o neto dormindo no colo e os olhos molhados de um choro que não descia. E mesmo assim, continuei. Levava o neto na escola, fazia compras, preparava sopas. Quando a Ana ficava gripada, era eu quem fazia chá. Quando ela precisava dormir até mais tarde, eu levantava primeiro. Nunca questionei. Porque amar, para mim, sempre foi ocupar os espaços que sobram, mesmo sem convite. Mas os sinais estavam ali, pequenos, repetitivos. Eu era útil, não querida. Era convocada, não convidada. E quando meses atrás comentei timidamente que talvez fosse bom eu me aposentar e ir morar em outro lugar, ela respondeu com um sorriso automático: "Ah, mãe, você não vai dar conta sozinha." Eu acreditei. Acreditei que ainda precisavam de mim, que eu ainda era importante. Por isso, quando bati naquela porta naquela noite de chuva, eu achei que seria natural pedir um teto. Mas descobri ali o que já vinha se desenhando há anos. Eu só servia enquanto servia. Naquela semana no hotel, entre uma caminhada e outra, comecei a rever minhas memórias. Peguei meu caderno velho, aquele mesmo onde escrevi no primeiro dia, e comecei a listar coisas que fiz por ela. Não por revanche, mas para me lembrar de mim. Anotei. Vendi meu único anel de ouro para pagar um exame dela aos 9 anos. Passei noites fazendo panfletos de inglês para divulgar na vizinhança.
só para pagar o cursinho que ela queria. Passei fome por 2 dias no começo dos anos 2000, só para garantir comida para ela na lancheira. Pedi demissão de um trabalho porque o patrão fez uma piada suja sobre ela. Nunca contei. Fui na entrevista de emprego com um sapato emprestado e calo no pé, só para conseguir pagar o aluguel dela por 3 meses quando engravidou. E mesmo assim, não era suficiente para um entra-mãe. No domingo daquela mesma semana, fui até uma praça. Sentei num banco, tomei um café de garrafa térmica e observei uma moça empurrando um carrinho com gêmeos. Tão nova, tão cansada, tão sozinha. Quis dizer algo, mas fiquei só olhando. Me vi ali, 30 anos antes. E entendi que talvez a solidão de hoje era o preço invisível de uma vida dedicada inteira ao outro. Quando voltei ao hotel, decidi que precisava sair dali. O dinheiro da indenização estava na conta. Era hora de fazer o que sempre adiei: cuidar de mim. Abri o navegador. Digitei: casas pequenas para alugar em cidades tranquilas. 3 dias depois, assinei o contrato de um chalé simples no interior. A vista dava para um vale silencioso. Tinha rede na varanda e nenhuma lembrança nas paredes. Era o começo de alguma coisa. Tem verdades que a gente guarda não por medo de dizer, mas porque, quando a gente cala, percebe quem está realmente ouvindo. E o que eu descobri nos dias que se seguiram àquele não da minha filha é que eu estava ouvindo pela primeira vez a mim mesma. O chalé era simples. Um quarto, uma cozinha pequena, um banheiro com azulejos antigos, mas tinha luz por toda parte. As janelas eram grandes. De manhã o sol batia direto na mesa de madeira onde eu tomava café em silêncio. Ali, naquela solidão escolhida, eu comecei a respirar de verdade. No primeiro dia, deixei o celular desligado. Só o som dos pássaros e o chiado da chaleira. Preparei um pão na chapa. Coisa simples, mas que eu comia olhando o céu, sem ninguém me chamando, sem correria, sem urgência que não fosse minha. E foi ali, com a caneca entre as mãos, que eu peguei o extrato bancário. Olhei de novo. 2 milhões. Líquido. Comprovado. Senti uma mistura estranha. Alívio, medo, raiva. Nem sei. Só sei que, pela primeira vez na vida, eu tinha algo só meu. Não era salário para pagar conta. Não era empréstimo para ajudar alguém. Era meu. Resultado de anos de trabalho sem reconhecimento. Daquela causa judicial que corri atrás sozinha, sem advogados caros. Ganhei em silêncio, como quase tudo que conquistei. Pensei em contar para Ana. Por um momento imaginei o telefone tocando. Ela atendendo com aquela voz corrida, distraída, dizendo: "Oi, mãe, fala rápido que tô em reunião." E eu respondendo: "Filha, a mãe aqui tá milionária." Só para ver a reação. Só para sentir que, talvez por um segundo, ela se surpreenderia. Mas não liguei, porque percebi. Não era ela que precisava saber. Era eu. Nos dias seguintes, comecei a montar a casa do meu jeito. Comprei plantas, uma rede azul, uma cafeteira boa, um rádio pequeno que tocava só música instrumental. Eu andava descalça, lia antes de dormir, escrevia no meu caderno sem medo de parecer fraca. Comecei também a fazer terapia, 2 vezes por semana por chamada de vídeo. A psicóloga, uma mulher mais nova que eu, me ouviu com olhos atentos. Na primeira sessão, me perguntou: "Helena, o que você sente quando pensa na sua filha?" Eu pensei por alguns segundos e respondi: "Um peso que não é mais meu." Ela sorriu com gentileza. Anotou alguma coisa no caderno. E naquele instante, eu percebi. Meu processo de cura estava começando. Uma tarde, andando pela cidadezinha, passei em frente a uma papelaria. Na vitrine, uma citação escrita à mão me parou: "A liberdade começa quando você escolhe a si mesma." Anotei essa frase na hora. Ela me acompanhou o resto do dia, como um lembrete. Comecei a fazer listas. Não de compras, nem de tarefas, mas de vontades esquecidas. Viajar sozinha. Aprender a nadar. Escrever um livro de cartas para mulheres que se doaram demais. Pareciam bobagens, mas eram sonhos. Sonhos que por anos eu engavetei em nome de ser a mãe ideal.
Foi numa manhã de quinta-feira que percebi que já fazia 2 semanas sem falar com a Ana. Nenhuma mensagem, nenhum oi. E pela primeira vez, isso não doeu. Doía antes, porque eu esperava. Agora, não mais. Guardei o extrato bancário numa pasta, junto com documentos importantes. Não ia usar o dinheiro para fazer escândalo, nem para esfregar na cara de ninguém. Eu queria só viver, em paz, com dignidade e com memória. Comecei a montar um fundo de investimento. Conversei com um contador da cidade. Simples, direto. Falei, quero que parte disso vá, todo ano, para projetos que acolhem mulheres idosas sem família. Mas sem meu nome, sem propaganda. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois respondeu, a senhora quer justiça, né? E eu sorri, mas um sorriso de verdade. Dessa vez. Não, eu quero reparação, mesmo que não seja para mim. Naquela noite, escrevi no meu caderno. Hoje decidi não devolver a dor que recebi, mas também não vou mais aceitar pedaços. Cansei de ser utilidade. Agora, eu sou presença. Na minha vida. Fui dormir com as janelas abertas, o vento entrando, e um sentimento que eu não reconhecia fazia tempo. Leveza. E o mais curioso? Quanto mais eu me afastava daquela lógica de dar para ser aceita, mais eu me sentia viva, completa, sem precisar ser chamada, reconhecida ou aplaudida. Minha filha não sabe até hoje que eu recebi 2 milhões. E, sinceramente, não faz falta, porque o que ela não soube ver, eu finalmente enxerguei. O silêncio não é sempre ausência. Às vezes, é escolha. Às vezes, é abrigo. Já fazia quase 1 mês desde que saí da casa da Ana naquela noite de chuva. E nesse tempo, ela não ligou. Não mandou mensagem. Não perguntou se eu estava viva ou dormindo em algum sofá de rodoviária. No fundo, acho que ela achou que eu voltaria. Que, como sempre, eu pediria desculpa até pelo incômodo de existir. Mas não voltei. Naquela manhã, o telefone tocou. O número era dela. Respirei fundo antes de atender. Parte de mim queria ignorar. Mas outra parte, talvez ainda maternal demais, quis ouvir o que ela tinha a dizer. Mãe, a voz estava estranha, cansada, fraca. Oi, Ana. Minha resposta saiu calma, serena, como quem já não espera nem mais nem menos. Tá tudo bem? Onde você tá? Ela tentou soar casual, mas eu conhecia aquele tom. Era o mesmo tom de quando ela precisava de mim para cuidar do Lucas em cima da hora. O mesmo tom de quando atrasava as contas e pedia ajuda. Só esse mês. Tô bem, num lugar tranquilo. Que bom. Pausa. Então, a gente tá passando por uma fase complicada aqui. O Danilo foi desligado da empresa. E o Lucas pegou uma virose forte. Tô tentando segurar tudo sozinha. Imagino que esteja difícil. Ela hesitou. Você conseguiria vir pra cá uns dias? Só até as coisas se estabilizarem. Ajudar com o Lucas, talvez? Fechei os olhos. Vi a cena na minha cabeça. Eu chegando de novo com sacolas de supermercado e o coração cheio de esperança. Vi a Ana me pedindo ajuda com alguma coisa. E depois voltando a me ignorar como quem fecha a porta de um cômodo. Mas agora era diferente. Não posso, filha. Minha voz saiu baixa, mas firme. Do outro lado da linha. Silêncio. Não pode? Não, eu tô longe. Comecei uma nova fase. Tô reorganizando a minha vida. Ela ficou quieta, como se estivesse processando uma informação impossível. Mãe, é sério. Eu tô precisando. É só por um tempo. Eu entendo, mas dessa vez não vai dar. Pausa. Eu já fui embora. Você só não percebeu quando. A linha ficou muda por alguns segundos. Tá com alguém? Sorri. A pergunta me fez perceber o quanto ela não me conhecia. Tô comigo mesma. E, pra falar a verdade, é a melhor companhia que tive em anos. Ela respirou fundo e tentou mais uma vez. Você tá magoada por aquele dia? Respirei também. Não, Ana. Eu tô desperta. Tem uma diferença enorme. Silêncio. Ela se despediu sem muita convicção. E desligou. Fiquei olhando o celular na mesa. Depois, peguei o caderno e escrevi. Hoje ela me pediu ajuda.
E eu disse não. Não por vingança, mas por respeito. A mim, pela primeira vez, me escolhi. E isso bastou. Naquela tarde, andei pela cidade. Comprei frutas na feira. Cumprimentei gente que já começava a reconhecer meu rosto. Uma senhora me ofereceu chá num banco de praça. Conversamos sobre plantas, livros e solidão. E de repente percebi. A vida estava se refazendo. Devagar, mas com verdade. Recebi mais uma mensagem da Ana no dia seguinte. Se você quiser ver o Lucas, ele sente sua falta. Não respondi. Não por raiva, mas porque entendi que aquilo era uma moeda emocional. E eu agora não negociava mais o meu valor. Passei dias em silêncio. E no meio do silêncio, floresceram coisas que eu nem lembrava mais que existiam em mim. Voltei a bordar. Comecei a escrever uma carta por semana para uma instituição que acolhe senhoras abandonadas pela família. Um gesto simples, mas cada palavra me curava um pouco mais. Um dia, andando na beira do rio que corta a cidade, parei e sentei numa pedra. Ali, com os pés descalços e o vento no rosto, pensei: quantas mulheres vivem uma vida inteira sendo indispensáveis, mas nunca desejadas? Eu fui uma delas, até agora. Porque naquele não que disse para Ana, cabia uma história inteira de sims mal distribuídos. E naquele não, eu encontrei liberdade. Tem gente que acha que liberdade é fazer o que quiser. Mas com o tempo a gente descobre. Liberdade de verdade é poder escolher o que não vai mais aceitar. Já faz 2 meses que me mudei pra cá. E aos poucos, fui me reconhecendo nos detalhes pequenos. O café que eu mesma escolho. O som dos pássaros às 6 da manhã. O silêncio que não pesa. O tempo tem outro ritmo aqui. Não corre. Caminha. Eu criei uma rotina só minha. Toda terça passo na feira e converso com Dona Zuleika, que me separa os melhores tomates. Quarta é o dia da caminhada até a trilha, onde sento num banco de madeira e observo o movimento das nuvens. E no domingo, escrevo cartas. Mas não para Ana, nem para o passado. Escrevo cartas para mim mesma. A primeira começava assim: querida Helena, obrigada por não ter voltado. Porque sim, eu poderia ter voltado. Poderia ter feito o que fiz a vida toda, me anular por amor. Mas dessa vez não. Dessa vez, eu me dei a mão. Usei parte da indenização para reformar o chalé. Nada demais. Só o suficiente para deixá-lo com minha cara. Pintei as paredes de verde claro, pendurei quadros com frases que me inspiram. Um deles fica bem acima da escrivaninha. Você não precisa ser aceita por quem não te vê. Com o restante, criei o fundo que havia prometido. Apoio financeiro para um lar que acolhe mulheres idosas sem família. Pedi sigilo absoluto. Não quero nome em placa, nem agradecimento. Quero apenas que outras Helenas encontrem abrigo antes de virarem estatística. Outro dia recebi uma carta da Ana, escrita à mão. Dizia que sentia saudade, que o Lucas perguntava de mim, que talvez a gente pudesse conversar. Li com calma, senti, mas não respondi. Porque agora, antes de dar qualquer passo, eu pergunto pra mim se isso me faz bem. E naquele momento, a resposta foi não. Não por rancor, mas porque minha cura ainda está em processo. E eu aprendi que reabrir certas portas pode custar muito mais do que fechar uma. Na última sessão de terapia, a psicóloga me perguntou: o que você quer daqui pra frente? Demorei pra responder, mas depois de alguns segundos, disse com firmeza: quero continuar sendo presença pra mim mesma. Sem pressa, sem cobrança. Quero viver no tempo da minha alma. Naquele dia, saí da consulta com uma decisão. Comprei uma passagem. Ida apenas. Um retiro de escrita no interior de Minas. Uma semana entre montanhas, livros e silêncio. Sempre sonhei em escrever. E agora posso. Deixei o chalé com tudo em ordem. Levei apenas uma mala pequena, meu caderno e 2 vestidos leves. No caminho até o local, a estrada era cercada de árvores. Vi pássaros que não sabia o nome e nuvens desenhando histórias que eu ainda vou escrever. Na primeira noite, sentei diante de uma lareira e escrevi a última carta daquela etapa. Filha,
Se algum dia você quiser me ver, de verdade, vai precisar vir como mulher, não como filha pedindo socorro. Vai precisar sentar comigo como igual, sem exigência, sem culpa, só presença. Eu estarei aqui, mas não mais no mesmo lugar. Guardei a carta numa gaveta. Talvez nunca envie, mas ela foi escrita. E isso basta. Ali, com o fogo estalando e a alma leve, fechei os olhos e entendi. A história que me fizeram viver já não me serve mais. Agora sou autora do que vem depois.